Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Muito bom estar aqui mais uma vez. Nós estamos muito felizes de estarmos participando desta grande homenagem à nossa casa querida no Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, pela passagem dos seus 53 anos de vida e, mais uma vez, parabenizando ao trabalho realizado na expansão de consciências durante todas essas 5 décadas, não é? De muito esforço, muito labor, muita luta, muito sacrifício e, acima de tudo, muito amor. Não é? Amor à causa, amor à humanidade, amor à paz, à caridade, a todos os valores nobres que regem a nossa boa e bela doutrina espírita. Por isso, os parabéns a esta casa e estamos felizes de estar aqui neste mês de maio, homenageando esta data festiva, essa ocasião muito especial. Não é? Então vamos começar o nosso trabalho hoje, pedindo ao Pai Celestial que nos cubra de paz e de bem, que os nossos corações estejam anelados a esses princípios, estejam alinhados com esses princípios do Cristo, de paz, de caridade, de amor, de justiça e, acima de tudo, que as nossas consciências estejam em sintonia com aquelas propostas pacificadoras e amorosas do nosso querido Mestre. E que o nosso trabalho transcorra em um clima de alegria e paz. Paz, portanto, para todos, paz em vossos corações e que a paz do nosso querido Mestre esteja conosco nesse instante. O nosso tema dessa noite é um tema bastante interessante, empolgante, atual, importante, que é consciência e vida. Um tema vivo, né? É um tema muito vivo. Eu fiz particularmente uma palestra sobre esse tema alguns dias atrás. O tema muito parecido, igual praticamente. E eu estava muito pensando sobre como é que nós iríamos apresentar esse trabalho do dia de hoje. E eu fiquei imaginando, não, nós vamos repetir a palestra, nós vamos falar novamente, vamos falar as mesmas coisas. E fui meditando a respeito disso e surgiram novos insights. Então, quem assistir essa palestra Consciência e Vida que eu realizei há uns tempos atrás, provavelmente vai ver que elas são diferentes. Né? Então, cada vez que a gente vai fazer a palestra, surgem novas ideias, novos pensamentos, novas linhas de abordagem. A ideia central é a mesma, mas as palestras são diferentes. Portanto, fiquem tranquilos se quiserem assistir as duas também, sem problema nenhum, tá certo? Então nós vamos falar hoje sobre consciência e vida e no nosso tema vamos primeiro identificar de onde nasce essa ideia da consciência, sobretudo de onde nasce essa ideia do homem. Porque a consciência é algo que nos define enquanto seres, porque os animais, de um modo geral, eles não têm essa consciência como nós temos. Eles têm uma certa consciência, um certo nível consciencial, mas nós temos algo a mais. Nós temos a consciência que temos consciência. Isso faz da gente seres diferentes. Isso nos faz especiais. Nós somos especiais porque temos essa prerrogativa de termos a consciência da consciência. Então, a capacidade de reflexão, a capacidade de escolha, não seguir necessariamente as pulsões de um instinto, isso faz do homem um ser especial. Né? Nós somos contingentes. Por outro lado, isso nos traz alguns dissabores, porque enquanto os animais eles são perfeitos na sua expressão, porque eles colocam para fora toda a sua potencialidade, ou seja, o sentido maior da perfeição não é você ser o máximo, não, é você ser o máximo que você pode ser. Você ser o máximo que você é capaz de ser no sentido das suas possibilidades. O ser humano ele tem muitas possibilidades, ele usa pouquíssimas delas. Então, por conta disso, o ser humano tem ainda um caminho à perfectibilidade muito longo, muito extenso. E para chegar a esse ponto, nós ainda vamos caminhar bastante. Então, os nossos potenciais, as nossas potências íncitas no ser, elas estão adormecidas. E à medida em que nós formos tendo consciência dessas potencialidades e formos trabalhando para melhorá-las, transformá-las, adaptá-las, fazer com que elas se tornem o nosso natural, à medida que nós formos fazendo isso, a gente vai caminhando em direção àquilo que é a perfectibilidade do ser, a clareza da consciência, a consciência iluminada, o ser pleno e vigoroso que somos todos, pelo menos em potencial.
Bom, mas essa é a nossa história, nossa estrada. E hoje? Como é que hoje a gente já pode começar a trazer algo dessa consciência para a nossa vida? Como é que a gente já pode melhorar um pouco o nosso estar no mundo a partir de um olhar mais atento? E aí vamos começar a passear um pouco por essa construção fantástica que é o ser humano e as diversas possibilidades de interpretação do ser. Bom, primeiro nós vamos lá atrás ainda, vamos ver o nosso querido Boécio, também conhecido como Severino, Severino Boécio. Esse homem que era um senador, filósofo, né? E ele vai dizer o seguinte: disso tudo decorre que, se a pessoa tão somente nas substâncias e nelas racionais e naquelas racionais, e se toda substância é uma natureza, mas não consta nos universais, e sim nos indivíduos, a definição que se obtém de pessoa é a seguinte: pessoa é substância individual de natureza racional. Olha a viagem que Boécio fez para chegar a essa conclusão de que nós somos, em verdade, um indivíduo, ou nós somos indivíduos que temos a capacidade de pensar. E isso, claro, é que faz toda a diferença quando nós pensamos no ser. Mas o que nos faz pensar? O que nos faz pensar, segundo o Dr. Paul MacLean, é uma estrutura cerebral que foi adaptada ou foi uma adaptação posterior do crescimento evolutivo, da evolução do próprio cérebro, do crescimento do ser enquanto ser em evolução, que nos deu o córtex pré-frontal com capacidades de estabelecer correlações, recuperação de memória e outras coisas que são importantes para o desenvolvimento da nossa capacidade mental. Então, o cérebro produzindo esses resultados que nos deram a capacidade de entender o mundo, de compreender as coisas, de lançar um foguete, de fazer coisas espetaculares, tudo isso dado pela possibilidade justamente desse elemento novo que veio, além dos outros dois, que era o reptiliano, depois o límbico e posteriormente veio a camada cortical que nos deu a capacidade do raciocínio. Mas para além do raciocínio matemático, porque nem tudo nosso é matemático, houve a necessidade do estudo da capacidade do ser enquanto um ser consciente, racional, um ser pensante, naquilo que era relacionado ao seu bem-estar, com as suas ideias, com seus pensamentos, com seus sentimentos. Aquela homeostase, aquele equilíbrio emocional do indivíduo que se deu através de um grande estudo, porque se inicialmente pensava que o ser humano, assim como o animal, poderia ser adestrado. É um pensamento de que à medida em que você vai condicionando comportamentos, o indivíduo vai se tornando aquilo que ele é, o seu elemento condicionador. Porém, em algumas situações se verifica uma grande diversidade de possibilidades de expressão do ser. Se você olhar duas formigas atuando, elas são exatamente iguais, elas vão fazer a mesma coisa, elas têm uma natureza de expressão e você consegue entender isso. Mas quando você vê dois seres humanos olhando para uma flor, você não pode deduzir que a visão que os dois têm deste elemento é a mesma. Elas são visões diferentes. E essas visões diferentes são dadas justamente pelos conteúdos mentais de cada um, os processos das formações neurais de cada um, os seus mapas mentais, os seus valores, as suas preferências, os seus sentimentos, os seus traumas, aquilo que ele raciocina, a sua capacidade cultural, o seu temperamento, o seu caráter. Isso tudo vai influenciar nessa observação. Portanto, quando começa a se observar o ser humano dentro dessa estrutura, né, que é uma estrutura bem complexa, entender o ser humano e trazer uma forma de dar-lhe felicidade, de trazer uma maneira melhor de se viver, aí realmente vai requerer o pouso de gênios nessa área do conhecimento para nos dar justamente o norte sobre quais áreas do indivíduo nós precisamos conhecer, estudar, para que nós possamos então realizar aí uma forma de transformação desse indivíduo. Então, um dos grandes pensadores da psique humana, da mente humana, foi Sigmund Freud, depois as suas escolas que o sucederam. Nós tivemos a escola junguiana da psicologia analítica, nós tivemos a primeira, que foi a psicanálise aí de Freud, né? Antes aí nós temos escolas
de comportamento, aí a gente tem esse segundo movimento e depois, a posteriori, nós vamos ter outras evoluções, como é o caso da transpessoalidade. Mas voltando aí um pouquinho em Freud, Freud foi um disruptor porque Freud ele conseguiu romper com aquela ideia do mecanicismo humano, embora ainda traga na sua ciência muito da mecânica, da dinâmica cerebrocêntrica do indivíduo como um ser pulsional, a gente vai ver isso aqui na frente. Ele foi realmente um grande desbravador das fronteiras, de áreas específicas do pensamento que nos deram a clareza a respeito de como pode funcionar a mente humana. Então ele vai dividir em dois momentos diferentes essa cartografia, naquilo que ele vai chamar de primeira tópica e depois uma posterior, aonde a gente vai encontrar a divisão sempre estratificada com algumas variações nesses três estágios, degraus, andares ou partes, se assim preferirem. A primeira delas seria aquilo que nós chamamos de consciência. A consciência é um estado onde nós estamos absolutamente cientes ou atentos ou perceptivos de uma maneira racional, de uma capacidade de entender aquilo, de compreender aquilo em uma determinada instância da realidade. Então, quando nós estamos com essa capacidade racional presente em uma determinada instância da realidade, nós dizemos que estamos ali em plena consciência. A consciência, portanto, é o indivíduo desperto em relação a um momento da sua vida ou um local onde ele se encontra, um estágio, uma situação, enfim, algo que lhe permita olhar para os quatro cantos desta situação, dessa circunstância que lhe foi ofertada como experiência e a partir daí ele poder intuir a respeito disso. Depois nós temos uma camada logo inferior, né, logo abaixo da consciência, que seria uma espécie de pré-consciência ou subconsciência, e essa subconsciência ou essa pré-consciência estaria aí como intermediário entre a área da lucidez e aquilo que seria a nossa área de escuridão mental, onde os conteúdos não seriam do nosso domínio e nós não teríamos capacidade, pelo menos olhando do ponto de vista da mecânica racional, de fazer um mergulho nesse inconsciente para tentar entender os seus conteúdos, porque as estruturas que nós temos complementares a essa simples territorialidade do pensamento ou dos conteúdos mentais, as outras estruturas nos impediriam de fazer esse mergulho. Por isso existe aí todo um trabalho entre o indivíduo sair do estado da consciência, passar pela subconsciência para chegar então aos refolhos da sua psique que estariam armazenados nesse conteúdo inconsciente. Bom, do ponto de vista de cartografia, de territorialidade, nós poderíamos comparar fazer a seguinte comparação. O consciente é como se fosse um sítio pequeno, aquele que você vai passar um final de semana, que você tira uma meia dúzia de coco, tem umas 3 ou 4 galinhas ali no fundo do quintal para você pegar um ovinho para comer de manhã cedo. E a outra que seria um inconsciente, que seria um grande latifúndio, essas grandes propriedades enormes que incluem várias cidades, etc. Então pense a diferença entre uma coisa e outra. Estamos falando que do ponto de vista de um conteúdo psíquico, a inconsciência ela seria quase a totalidade da psique, da mente, da total psique, que seria 95%, 96%, e o restante seria apenas essa parcela entre o consciente e o subconsciente. Então, do ponto de vista de uma primeira cartografia, de uma primeira tópica, nós poderíamos fazer essa divisão. Depois eles apresentam uma segunda forma de ver, aí já no aspecto mais funcional, que seriam as estruturas dinâmicas da psique que estariam envolvidas nesse jogo de energias mentais e de conteúdos que estão ali armazenados. E aí a gente vai identificar as figuras do ego, do superego e do id. O id como elemento pulsional, diretor, portanto, das energias mais fortes e vigorosas, né, que drivam, que direcionam, que impulsionam o indivíduo para a frente. O ego, que seria uma estrutura de adaptação, uma estrutura de, vamos dizer assim, de equilíbrio entre a força propulsora do id
e uma adequação dessa pulsão nos elementos sociais, na construção das personas, das personalidades, das personagens que nós nos apresentamos no mundo, e aí também uma figura opressora de equilíbrio e de contraponto à força do id, que é o superego. Então a gente tem o superego que age como o não, o id que age como o eu desejo e o ego como elemento estabilizador desse grande embate, essas duas forças, ascendente e descendente, poderíamos dizer assim, para que o indivíduo se expresse. Quando o indivíduo é muito superego, ele é um indivíduo muito paradão, ele não tem muitas iniciativas, normalmente ele tem muitos problemas com as questões, né? Porque esse vulcão contido dentro de um indivíduo, né? Esse recalque que o indivíduo sofre foi a grande mola mestra dos estudos de Sigmund Freud. Né? Então a gente vai ver que a partir da evolução dos estudos vai se ver que o indivíduo ele tem possibilidades de fazer uma integração desses conteúdos de uma maneira que ele viva de forma saudável e que ele não tenha absolutamente nenhum tipo de conflito ou nenhum tipo de dor ou doença, uma neurose, uma psicose, enfim, qualquer coisa que possa ser derivado desse desequilíbrio entre pulsão, repressão, representação, né? Que a gente vê hoje em dia acontecer bastante. Antigamente a sociedade impunha ao ser humano muito mais restrições. Hoje nós temos uma sociedade mais aberta, pelo menos se busca isso. E antigamente era uma coisa mais restrita, uma moral mais forte, uma moral mais ampla, e que nós, ainda como seres humanos, nós não tínhamos a capacidade de compreender esse grande manancial de possibilidades do ser e vivíamos aí simplesmente achando que era isso mesmo, ou seja, você vivia uma vida curta, uma vida pequena, achava que era isso mesmo e aquilo que você sentia você tinha que coibir, né? A partir de um determinado momento, a gente viu que podia extravasar um pouco mais, que podia dar um pouco mais de valor a essa pulsão e fazer com que a gente se movimentasse, então, em direção a uma nova liberdade do ser e etc. Então, aí vem movimentos como liberdade, é uma calça velha, azul e desbotada, que você pode usar do jeito que você quiser. Mas não resume, né? Ou melhor, mas isso resume, isso faz com que nós pensemos no indivíduo como um ser ainda movido por energias interiores, pulsionais, animalescas, que estão dentro de nós e nós seríamos não seres humanos plenipotentes da nossa capacidade de consciência, mas nós seríamos apenas adestradores das nossas más inclinações. Então, a partir de um determinado ponto, a gente vai começar a entender que há uma ampliação do conceito da cartografia da psique com a entrada da transpessoalidade, que incorporou novos elementos dentro desse estudo. E aqui eu trago para vocês uma nova proposta cartográfica que foi apresentada aqui por Viktor Frankl dentro da sua logoterapia, que inclui um terceiro elemento, além, claro, daquilo que é a estrutura psíquica do ser e a sua estrutura física de representação, ele traz um terceiro elemento, que é a dimensão espiritual. Aqui entendida a dimensão espiritual como a verdade da existência do ser, o sentido verdadeiro do ser. Há um ser que escolhe, há um ser que se determina, há um ser que diz não às suas pulsões, não porque ele tenha que atender aos reclames de uma sociedade, mas porque ele, enquanto um ser, ele entende que o seu posicionamento deve ser para um sentido e não para o outro. Mesmo que a sociedade lhe peça para seguir naquela linha, ele terá sempre, de uma forma interna, algo que lhe permitirá o direcionamento. Ele chega a dizer que o ser humano, ele só é ser humano verdadeiro quando ele deixa de ser pulsionado e a partir do momento que ele deixa de ser pulsionado, ele começa a ser humano e ele vai deixar de ser novamente quando ele perde a noção da sua responsabilidade. Então, enquanto ele está na responsabilidade e saindo do domínio da pulsão, ou seja, ele é dono do seu nariz, esse indivíduo é considerado um ser humano. Então, a gente está aqui no grande embate entre o pulsional da psicoterapia, ou melhor dizendo, da psicanálise, e nós temos aqui o decisório autômato, automático, autônomo, melhor dizendo,
né, desse indivíduo que é espiritual e que ele, portanto, faz emergir a sua autonomia pelas suas decisões, pela sua capacidade de decidir. Então, o que nos diz essa nova cartografia transpessoal é de que o indivíduo ele tem uma construção que inclui vidas passadas, que inclui as suas histórias, né, da sua grande construção do ser, que não é nada diferente daquilo que nós vamos, o que nós já ouvimos os nossos queridos amigos nos dizerem, da completude e da abrangência do indivíduo enquanto um ser integral. Joana de Ângeles, ela vai dizer assim, o indivíduo é um ser que se expressa em múltiplas dimensões, desde os seus conteúdos humanista, comportamentalista e existencial, a novos potenciais que estruturam o ser pleno. O ser pleno é o ser que atingiu a máxima capacidade das suas potências. Portanto, o indivíduo, como ela vai dizer, ele é bio, sócio, psíquico, espiritual. Nós não somos apenas indivíduos que somos criações ascendentes, de células, de tecidos que se especializaram, criaram ali aquelas coisas, formaram um indivíduo pensante, ser ciente, consciente, capaz de tomar suas decisões a partir do mero acaso das combinações aleatórias dos aminoácidos do DNA. Não é isso. Definitivamente hoje já se tem uma plena certeza de que dentro de nós existe uma consciência que é ampliada, que é bastante ampliada, obliterada pelas capas que o corpo humano impinge sobre a consciência. Ou seja, nós do corpo físico temos muita dificuldade de expressar isso, principalmente se nós não fizermos um esforço pleno para nos livrar das capas do corpo humano, para então irmos em busca daquilo que é a plenitude do ser. Continuando um pouco, Rolomei vai dizer: muita gente julga o valor das suas ações não baseada na sua essência, e sim na maneira como é recebida. É como se o sujeito adiasse o próprio juízo até consultar o público. O sujeito passivo, para quem o ato é praticado, tem o poder de torná-lo eficaz ou ineficaz em lugar de quem o praticou. Esse texto é um pouquinho extenso e eu vou voltar a ele de uma forma mais lenta. Vamos pegar a primeira parte desse texto. Muita gente julga o valor das ações não baseada na essência da ação, mas sim na maneira como essa ação será recebida. Será que isso faz sentido em 2021? Será que isso faz sentido em 2020? Será que isso faz sentido daqui a 2025? Será que isso aqui faz sentido no ano 2000? Pois fazia sentido no ano de 1956, talvez, foi quando ele escreveu esse livro, chamado O Homem em Busca de Si Mesmo. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo que lá na década de 50 já havia um ser que estava mais preocupado com aquilo que era a imagem que ele projetava na sociedade enquanto personagem, do que efetivamente com aquilo que ele de fato estava querendo fazer. Observe que nós temos, de um lado, a escravidão pulsional de Freud, do outro lado, nós temos a escravidão social de um indivíduo que precisa apresentar-se socialmente dentro de um modelo, dentro de uma expectativa para ser aceito. E com isso, aquilo que é o seu elan vital, aquilo que é a sua verdadeira vocação, a sua potência de vida, é completamente obliterada, é completamente colocada em segundo plano. Como é que nós podemos imaginar que um ser humano vai dizer, eu sou vivo? Vivo biologicamente? Uma ameba também é. Qualquer verminose é. Qualquer verme que você vê por aí, andando por aí, é vivo. É biológico. Lá tem as trocas metabólicas, etc. Ele faz a mesma coisa que faz um corpo humano. Guardadas, claro, as devidas proporções e as especificidades de cada organismo. Mas o que eu quero dizer é que o que nos diferencia de fato é o fato de que nós temos essa opção de fazer emergir de dentro desse sincronismo perfeito da biologia, dessa espécie desse determinismo funcional, nós podemos trazer um novo que nós poderíamos dizer que é a verdadeira vida. A verdadeira vida, a força que o pensamento, que a mente, que a consciência, que o indivíduo traz
quando ele é capaz de fazer emergir dessas áreas difíceis da expressão do ser, um ser novo, autêntico e livre. E, portanto, vivo. Então, nesse texto, nós estamos vendo o Dr. Rolomei falar exatamente isso. E a gente diz, meu Deus, eu achava que isso era uma coisa da pós-modernidade. Mas é porque a pós-modernidade ela não nasceu com o advento do novo milênio. Ela não nasceu com o advento do novo século. Ela vem justamente se arrastando aí desde o século passado, trazendo uma expressão nova de liberdade para o ser, mas ainda, claro, com novos padrões, seguindo uma mesma lógica. E ele diz assim, é como se o sujeito adiasse o juízo próprio até consultar o público. Ou seja, o que eu faço só vai ter valor quando alguém bota um dedo para cima. Eu fico vendo isso aqui que ele escreve na década de 50, eu fico me lembrando das redes sociais, como a gente é ávido pelo reconhecimento. O sujeito passivo, para quem o ato é praticado, observe, aquele que é o que está lá, que não fez nada, é esse que não faz nada, que não age, que tem o poder de tornar o ato eficaz ou ineficaz. Ou seja, o que você faz só vai ser realmente eficaz se o outro disser, tudo bem, foi ótimo. Assim, tendemos a ser intérpretes da vida e não pessoas que vivem e agem como si mesmos. Olha que coisa interessante. Estamos vendo aqui justamente algo que é consequente do não conhecimento das expressões potenciais do ser, dos nossos refolhos interiores, das nossas dinâmicas psíquicas e a gente insistir em paradigmas materialistas que nos dizem que nós somos condicionados. O homem é um produto do meio. Vocês já ouviram isso muitas vezes. É claro que o meio interfere nas camadas psicofísicas. O meio vai interferir numa dimensão ou expressão psicofísica que vai influenciar o espiritual, sem dúvida nenhuma. Que vai impedir o espiritual de se manifestar com potências espirituais, mas que ele poderá ser suplantado por uma força, por uma vontade, não de obliteração do psíquico, porque isso não é possível, nem do físico, mas de adaptação do psíquico e do físico à nova potência que surge, que emerge a partir do espiritual. Então, o espírito ele vai sofrer quando ele não consegue se expressar, quando ele não consegue trazer a sua verdade na expressão e ele encarna justamente em uma realidade psicofísica que aquele indivíduo agora formado, ele tem uma vocação para tentar ser colocado no mundo como se fosse uma mercadoria pendurada, esperando o freguês dar o melhor preço pelo seu peso, para o seu consumo. Como vai dizer Erich Fromm, nós nos coisificamos, nós nos colocamos nas barraquinhas da vida. Ele não usou essa expressão, porque essa expressão é baiana, estou aqui adaptando a linguagem de Erich Fromm, mas ele diz, nós nos coisificamos na medida em que nós estamos nos preparando não para amar, mas para sermos amados, consumidos como objeto do amor. E isso, óbvio, que é algo bastante grave quando a gente está falando de plenitude, né? A gente está falando de vida, a gente está falando de alegria, a gente está falando de felicidade, gente. Nós não estamos falando de estar no mundo. Estar no mundo é fácil relativamente, se você tiver habilidades mentais, cognitivas, se você tiver habilidades motoras, você vai se dar muito bem nesse mundo. Mas se você, claro, for direcionado, obediente, se você for disciplinado, você vai conseguir fazer isso. Agora, se você, de repente, uma pessoa que leva a vida no empurrar lá na ponta do umbigo e não tem determinadas habilidades que são especiais para o mundo, sobretudo as modernas, as atuais, sempre as atuais, então provavelmente você não vai ter muita sorte em galgar os grandes espaços do planeta ou da vida na Terra. Mas não estou falando disso. Eu estou falando de um outro tipo de vida. Eu estou falando de uma vida onde você, independente da sua capacidade que você traz na sua expressão de corpo, os seus talentos físicos do corpo, você será capaz de ser feliz e pleno. Você será capaz de se sentir muito feliz de viver neste mundo. Porque eu digo, a Terra é algo especial. A Terra realmente é algo especial. A Terra não é um lugar comum qualquer.
A Terra tem cor, a Terra tem beleza, a Terra tem perfeição. A matemática cósmica está toda se expressando na forma de cores, na forma de tons, de tonalidades, de tons sobre tons. Eu fico imaginando como aquela coisa perfeita que a natureza faz e que nos dá, e nós todos temos esse senso estético, esse senso de beleza, todos temos, de uma maneira que quando nós olhamos aquilo, é como se o nosso cérebro espiritual, lá no fundo, na grandeza do espírito que se lembra das suas potências, dissesse: uau, eu estou vendo a manifestação de Deus, eu estou vendo a expressão do divino aqui agora, falando a respeito do mundo, das coisas, das suas criações e suas leis, através da manifestação dos indivíduos e das coisas que estão no mundo. Então o mundo, a Terra é isso. A Terra é uma beleza, a Terra é diversa, a Terra é toda cheia de diversidade, a Terra é cheia de prazeres muito interessantes. Não só os mundanos, mas os prazeres de você poder usufruir da satisfação da respiração, da contemplação, sentir-se fundido naquela grande massa perfeita. Isso é uma outra dimensão de felicidade que a gente ainda não conseguiu galgar porque somos atraídos pela grande força do telúrico. Os grandes atratores da materialidade nos trazem sempre para colocarmos os pés no chão e vivemos as realidades cotidianas como se fossem nossas únicas realidades. É por isso que o homem precisa de tantas distrações que tirem a sua cabeça do seu lugar de pensante e o coloque na condição de um ser que dorme, um ser que está fora da sua consciência. Então, o conceito técnico de consciência, segundo Jung, é a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que o ego percebe essa relação. Então, enquanto o ego não percebe que há uma relação com ele, ele é invadido pelos conteúdos inconscientes, ele reage a eles sem saber que está de fato sendo influenciado. Nós somos diuturnamente bombardeados por essa grande massa de conteúdos mentais que estão lá embaixo armazenados e etc. E esses conteúdos muitas vezes direcionam os nossos desequilíbrios e a forma como que nós estamos no mundo. O que a gente precisa, na verdade, fazer para irmos além disso? Nós precisamos nos conhecer, porque há aí um elemento de expressão do indivíduo que é a personalidade, né? Que é aquela condição que nós temos que vai nos caracterizar enquanto indivíduo, vai nos caracterizar enquanto um ser. Então a personalidade poderia ser a qualidade, o estado do existir, características próprias e particulares que definem moralmente uma pessoa, o nosso comportamento, as nossas escolhas, a forma como a gente vai, a forma como a gente se coloca. Isso tudo realmente vai mostrar muito sobre a individualidade, as nossas aquisições e um pouco do nosso trabalho de burilamento pessoal. Mas, contudo, este ser que se expressa na externalidade, ele muitas vezes não radica na internalidade. Ele é apenas uma construção hábil do ego em seu elemento de representação. Mas essas construções, que são vários papéis que nós exercitamos em função justamente exercemos em função justamente das nossas diversas circunstâncias em que nos colocamos na vida, esses papéis, eles muitas vezes são apenas construtos de aceitação, construtos de autovalorização e busca por algo, um sentido que internamente a gente ainda não conseguiu realizar. A verdadeira busca, a verdadeira imagem perfeita do ser será aquela que explicitará a sua verdade enquanto um indivíduo que consegue ir ao encontro do seu ser interior, trazendo de lá, inclusive, o que não é legal, trazendo o que não foi ainda devidamente elaborado, trazer de lá coisas que são manchas de histórias desta e de outras vidas e que poderiam agora, dentro de um novo plano de lucidez, serem vistas e interpretadas não como defeitos, mas como estágios do processo evolutivo. Amorosidade no indivíduo para que ele tenha o olho de ver, o ouvido de ouvir, para que ele tenha a sensibilidade de captar esses elementos que estão em distonia com as perfeições da alma e a partir daí ele ser capaz de se elaborar como um ser novo que se prepara para a grande iluminação,
a grande expressão da vida. Então, como vai nos dizer Jung, nesse conceito que ele traz, que é o conceito da individuação, ele diz assim: esta individuação é nada menos do que despir o self, que seria o centro da verdadeira psique, né? O centro da psique, e despir este self dos falsos invólucros da persona, por um lado, e do poder sugestivo de imagens primordiais pelo outro. Aqui ele está falando a respeito de outras estruturas que estão no inconsciente, que são aquilo que ele chamou de os arquétipos, que são imagens primordiais, são imagens idealizadas de determinados elementos da relação social, da relação existencial, e essas imagens muitas vezes nos interferem ou interferem diretamente no nosso comportamento manifesto. Nós precisamos claramente de uma visão mais consciente desses conteúdos para que nós saibamos exatamente quando estamos sendo invadidos ou pelo menos quando há a manifestação daquele conteúdo. O objetivo dessa construção não é tornar o indivíduo santo, segundo eles. Não é tornar o indivíduo um ser elevado, um ser de luz. A individuação, nesse caso, é fazer com que o indivíduo tenha consciência das suas representações e que tenha integrado nisso também outros conteúdos que possam se expressar da mesma forma, sem criar no indivíduo nenhum embaraço, nenhum tipo de problema. Mas quando nós falamos de plenitude, indo um pouco além do que aquilo que é proposto pela própria escola da psicologia analítica e eventualmente da psicanálise e de outras escolas, é ir ao encontro do indivíduo na sua totalidade, a grande busca do indivíduo pela sua totalidade. Como vai nos explicar uma música belíssima que Gilberto Gil faz, que ao final nós vamos encontrar o nada, isso talvez seja uma grande decepção para muitas pessoas. Nós estamos buscando para encontrar justamente uma totalidade que vai ser para nós algo semelhante ao nada, porque não terá julgamentos, não terá, nesse caso, nenhum tipo de valoração, será apenas um estado de plenitude, de consciência e de força que é típico da energia típica que nos forma, que é a energia do divino. Então, é essa a nossa busca, como vai dizer Paulo na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, gravitar para a unidade, eis aí o destino de toda a humanidade. Gravitar para a unidade é a busca justamente por esse sentimento de unidade que nos reveste. Bom, até você se tornar, vai dizer Jung, consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar esse inconsciente de destino. Olha que legal, ele diz. Muitas vezes a gente faz algumas coisas na vida da gente e a gente não consegue entender. A gente não consegue entender as coisas que acontecem. Então eu já tive a oportunidade de ver várias vezes pessoas que dizem assim: eu não tô tendo sucesso na vida. A minha vida está uma coisa horrorosa. Eu não consigo, eu tenho problemas em várias dimensões da minha vida, principalmente nas dimensões econômicas. E quando a gente vai fazer uma análise da história dessa pessoa, a gente vê que ela vem de uma família que também tinha essas mesmas questões. E às vezes acontece, e acontece muito, quando um indivíduo tem mais oportunidades do que os seus, ele faz um sentimento de culpa. E ele começa a punir-se pelo fato dele ser privilegiado. E aí ele começa a se sabotar para não ser muito mais do que o outro, para amenizar a culpa que sente de ter largado os seus em um estado inferior e ter como que roubado algo desses para poder estar numa condição de sucesso. Ou seja, esse indivíduo ele teria muita dificuldade de deitar numa cama, num lençol de cetim, olhando para ou lembrando de que existem seus que ficaram para trás, que não tiveram a mesma sorte que ele, etc. Então muitos têm o hábito de se auto-sabotar. São pessoas que começam e não terminam, são pessoas que não chegam num determinado grau, não vão mais para frente porque eles não querem humilhar aqueles que estão com eles, que são objeto do seu amor fraternal. Pode parecer piegas isso, mas é absolutamente humano, é absolutamente verdadeiro. Então, quando a gente começa a ver coisas desse tipo, a gente entende por que certas pessoas estão em determinados lugares e outras não.
Não estamos falando aqui que os indivíduos que querem fazer isso são os que se dão mal e aqueles que não têm se dão bem, porque às vezes os que se dão bem também fazem de uma forma tão ardilosa, fazem de uma forma tão criminosa que eles também estão compensando falhas da sua internalidade. Então, quando nós falamos do indivíduo se conhecer, é isso, é dar bom dia para esse lado sombrio com amor e dizer assim, eu sei que você está aí, eu sei que você existe, mas eu gostaria muito de poder te apresentar uma outra possibilidade, se você assim me permite, e essa possibilidade vai nos conduzir a você e a mim para um novo patamar, um patamar melhor, um patamar evolutivo mais desenvolvido, mais sofisticado. É isso que eu gostaria de te propor, se você assim desejar. Então é claro que esse trabalho é um trabalho de cada um, é o grande trabalho do burilamento do ser, o grande trabalho da elaboração do indivíduo que nós todos estamos aqui para realizar. O nome deste grande objetivo, dessa nossa grande meta evolutiva é fazer a chamada grande individuação. A grande individuação seria aquele estágio evolutivo em que nós não somente vamos acessar o centro da nossa psique enquanto energia, enquanto conteúdo, enquanto elaboração da nossa história, as aquisições mentais e psicológicas de muitas vidas. Não é só isso. É irmos ao encontro da grande potência interior que é o divino em nós. Então, a grande individuação seria o objetivo primaz da nossa vida. Não é simplesmente... Quando a gente diz ir ao encontro inconsciente, fazer reforma íntima, isso tudo é caminho. Isso não é objetivo. Né? É caminho. Entenda que, de repente, quando você diz assim, eu vou fazer uma reforma íntima, tem um parecer como vou arrumar um quarto da minha casa que está muito bagunçado. Que eu não consigo achar nada. Eu não consigo achar as coisas que estão. Eu tenho muita coisa, está tudo guardado, mas não acho nada. Então você tem que arrumar o quarto. A mesma coisa, eu consigo viver, estou com problemas. E aí você tem que ir ao encontro dessas pedregulhos, desses espinhos do passado, para você poder elaborar uma vida melhor. Poder viver de fato e não viver fugindo. Quando a gente diz isso, tem pessoas que não aceitam essa disputa porque é muito melhor criar um personagem do que fabricar ou ir em busca de consertar aquilo que não está legal em si mesmo. Por quê? Porque é mais rápido criar um personagem. O personagem eu crio aqui agora, me enfeito todo, vou para a rua e o povo me acha legal. E aí eu vou me lembrar sempre do Evangelho. Olha, o Evangelho é uma busca incessante de conhecimento nessa área. E a gente tem uma parábola lá, que é a parábola da figueira que secou. Como é essa parábola? O indivíduo chega, no caso Jesus, chega com os seus discípulos a um local e lá tem uma grande figueira cheia de folhas. Ele está com fome. E o que ele intui? Como um habitante daquela região que conhece de figueiras, ele sabe que as figueiras só dão folhas quando tem frutos. Não existe o caso de uma figueira que está produzindo folhas sem frutos, porque não é da sua natureza fazer isso. Elas têm uma época certa de dar as folhas e quando estão com folhas, elas estão com frutos. Então, nesse caso, ele vai até o encontro dos frutos da figueira e não encontra. Por quê? Porque ali era uma figueira, uma persona de figueira frutificada. Ali apenas havia uma aparência de frutificação e não havia frutos. Jesus então diz que ninguém mais seja enganado por você, que ninguém mais coma frutos de ti. Né? Ninguém mais seja enganado por você. Ou você é verdadeiro ou você não serve. Você não serve, eu te jogo fora. Essa aqui é a máxima do Evangelho. Ou você faz de verdade, ou isso então que você está fazendo tudo bem, mas você vai enganar um bocado de gente. Um bocado de gente vai ficar enganado no caminho, vai se dirigir até você buscando uma fruta que você ainda não produziu. Então, quando isso acontece com a gente, e a gente é uma persona, imagine que vergonha você mostrar ou falar, ou construir um personagem, alguém chega pra gente e vem e diz assim, poxa Paulo, você me decepcionou, você não era aquilo que eu imaginei que você fosse. É como a figueira. Então, quando Jesus diz isso, aquela figura simbólica de um ser, que no caso ali está personificado numa figueira, ele fica tão envergonhado que ele volta à raiz, seca inteiro, ao ponto do discípulo dizer, olha aí, mestre, a figueira, o que aconteceu com a figueira que você amaldiçoou? Né? Então, a figueira volta, provavelmente ela vai crescer agora, né? Depois dessa lição de moral de Jesus, depois desse grande ensinamento que Jesus trouxe ali para a figueira, ela vai agora fazer a busca pela sua verdade.
ela vai trazer então a possibilidade de encontrar-se com outra realidade, onde quando ela mostrar as suas folhas, certamente que ela já aprendeu a lição e ela agora vai aprender a mostrar também os seus frutos. Né? Então, isso aí para a gente serve de lição, para a gente não ficar achando que os nossos personagens, representações simbólicas dos nossos seres angelicais, eles já são representação de que nós evoluímos espiritualmente. Não é verdade. Nós só vamos evoluir espiritualmente quando nós tivermos a capacidade de tirar as pedras e os espinhos da nossa verdadeira essência, sem mentiras. E vamos ter a verdadeira caridade indulgente quando formos capazes de nos aceitar, apesar das minhas muitas deficiências. Então eu peço a vocês que me conhecem, que me suportem, né? Que me aceitem e que entendam que eu sou, na verdade, eu não sou ruim. Eu estou apenas passando pelos estágios da minha ignorância e me expressando com a minha ignorância de uma forma que para você pode ser ruim nesse momento, mas se você me ajudar, e eu sei que você vai me ajudar porque você é uma pessoa boa, seu coração é maravilhoso, eu sei que você vai me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. E assim eu sei que o seu olhar gentil, o seu conselho generoso, a sua mão caridosa, que vai me levantar toda vez que eu cair, você vai me ajudar a aprender como é que se anda, para onde se vai. Então é assim que a gente vai construir uma sociedade, não quando a gente começar a cobrar das pessoas. O moralismo é horroroso porque o moralismo tenta padronizar os seres humanos dentro de um padrão estético, social, moral, que não existe do ponto de vista da internalidade do ser. É tudo hipocrisia. É tudo hipocrisia. Uma sociedade de hipócritas contínuos dentro das suas próprias casas para poder incomodar o vizinho. Mas isso é algo que não tem dado solução, porque o indivíduo é como um vulcão, ele vai enchendo, chega uma hora que ele explode, e quando ele explode, aquela realidade que estava tão guardada aparece. Aí eu falando, fulano, você é isso, é o sujeito que não aguentou e explodiu, mostrou toda a sua cara, toda a sua potencialidade, a sua verdadeira face, a face cruel do indivíduo. Então, consciente das naturais limitações impostas pelo não ser, que é o corpo, olha aí o que Joana vai nos dizer. Sempre em constantes alterações, o indivíduo dá-se conta que é necessário superar a clausura carnal e alcançar o seu foco central, que é o self. Identifique, concedendo-lhe primazia do comportamento, de forma que os conteúdos psíquicos identifiquem-se com o ego, a individuação, harmonizando aspirações e anseios que devem marchar juntos. Joana, a nossa grande mentora espiritual, que tem uma consonância muito forte com a escola da psicologia analítica de Jung e com toda a escola transpessoal, a sua psicologia ela é toda eivada de conceitos novos de transpessoalidade e a fundamentação científica dada à psique humana por esses primeiros iniciadores do século passado. Esses nossos conteúdos que estão aí apresentados junto com a espiritualidade permitem que nós possamos hoje saber para onde nós devemos ir do ponto de vista da consciência para podermos aspirar à questão da vida. Então, a autoconsciência se lhe afirma à medida que descobre o objetivo essencial da existência humana, que é a autoidentificação, percebendo todos os valores que se lhe encontram em latência, aguardando o desenvolvimento das possibilidades para torná-los vibrantes e participantes da vida. E continua, para quem se empenha nessa luta, não existem limites que não possam ser ultrapassados, desde que as dificuldades e os desafios sejam considerados como estímulos e possibilidades de alcançar. E assim sendo, nós podemos dizer que a nossa realidade espiritual vigente no nosso momento presente é algo que está nos impulsionando verdadeiramente em direção ao conhecimento, em direção a Deus, em direção à verdade. A vida só existe quando há liberdade, e a liberdade só existe quando há escolha, e a verdadeira escolha só existe quando quem decide é o Espírito, na sua potência divina, na sua capacidade de trazer, como traz, as leis divinas no seu interior, direcionando e orientando as nossas ações em relação ao dia a dia, em relação ao nosso futuro. Por isso,
nós precisamos atentar que, conscientes da nossa realidade verdadeira, nós podemos viver vidas muito mais gloriosas, muito mais virtuosas, muito melhores. Vidas mais proveitosas, encarnações muito mais bem-sucedidas, nós podemos aproveitar melhor o tempo, aproveitar melhor as circunstâncias de estarmos todos juntos aqui, celebrando o nosso grande banquete da existência no planeta tão lindo como a Terra, sob as bênçãos, inclusive, dos nossos espíritos amigos, a mentoria do nosso querido Galileu, que nos trouxe um manancial de informação belíssimo a respeito disso, a respeito desse assunto, a respeito dessa condução do indivíduo em busca dessa consciência desperta. Por isso eu digo a esse nosso amigo, esses nossos amigos do Deus Luz e Verdade, que tem 53 anos trabalhando em iluminação de consciência, que coisa maravilhosa, iluminação de consciência para abrilhantar as nossas cabeças e nos trazer a possibilidade de fundir o Espírito ao Cristo e assim fazermos com que esta terra seja habitada por homens de bem, por homens iluminados, por pessoas felizes como você pode e eu também. Me ajude, eu te ajudo, nós nos ajudamos e vamos juntos caminhar em direção à plenitude dos seres conscientes e divinos que somos todos nós. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações e que nós sejamos agora banhados por esta grande energia magnífica de Deus, do nosso Pai maior, que nos traz em fulcro a energia do amor e as possibilidades das transformações das nossas vidas e do mundo. Obrigado, Senhor, por este momento em que nos encontramos aqui. Obrigado, meus amigos. Tenhamos todos uma noite de luz e uma vida bastante cheia de oportunidades evolutivas. Que assim seja. Fiquem com Deus.